Uma igreja forte para tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmas. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Vocês não acompanharam com a minha tradução, né? Essa aqui é a The Living Bible. Essa aqui acho que é a linguagem de hoje. Mas não tem problema. Como ser uma igreja forte em tempos difíceis? Como ser uma igreja forte em tempos difíceis? A igreja não é uma instituição meramente humana. Quando falamos da igreja, nos referimos ao corpo de Cristo, de algo espiritual, não de um prédio construído por mãos humanas. Falamos do que é sagrado e divino. Como você vê a igreja? Vou repetir, como é que você vê a igreja? Como você lida com aquilo que é santo e com aquilo que é divino? Como você se relaciona com seus pastores e liderança? Revela como você vive como igreja. Se você tem temor, reverência, respeito, amor, cuidado. Tem gente que pode responder: eu vejo o pastor e convivo com ele de igual para igual. Muitas vezes afronta, ataca, com calúnia, injúria, difamação, ignora, despreza, rejeita, desfaz. Eu louvo a Deus pelo meu povo, ou por aquele rebanho que Deus me entregou. Porque a maior parte de vocês, a grande maioria, são tão abençoados. Eu confesso que eu não tenho reclamação. Eu só tenho elogios, porque eu me sinto muito honrado por vocês. Mas aqui falando de uma forma geral a respeito da igreja de Cristo, nós vemos que é exatamente isso que acontece. Porque as pessoas não olham para a igreja como uma instituição divina. E cada um tem as suas desculpas, cada um tem as suas justificativas. Eu quero dizer que ainda existem igrejas sérias, que não se corromperam. Ainda existem homens e mulheres de Deus que são sinceros, honestos, verdadeiros, transparentes, íntegros, e que não se dobraram ao império das trevas. Por incrível que pareça, amados, tem muitos pastores ocupando os altares, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que se renderam ao império das trevas, que vivem uma mentira no lugar da verdade, e não tem meio termo, ou somos de Deus, ou não somos. O que Paulo fala para Timóteo, tanto nesta carta como em outras cartas, é para que fosse construída uma igreja forte em tempos difíceis. E estes dias estão cada vez mais difíceis, e vão continuar difíceis, até chegar a um ponto que vai ser insuportável. E talvez você diga assim: pastor, Deus vai deixar, Deus vai permitir? Vai, porque Ele precisa purificar a igreja, Ele precisa separar o bode das ovelhas.
Ele precisa separar o joio do trigo. Mas pastor, isso vai acontecer lá no futuro. Pois é, o que fazemos no presente vai ter consequências futuras. Ele precisa separar a semente do fruto. Então, as coisas tendem a piorar. O fogo vai esquentar 7 vezes mais. E somente assim o ouro vai ser purificado. A Bíblia fala que aquilo que é palha vai queimar, aquilo que é madeira vai queimar, aquilo que é feno vai queimar. As nossas obras vão ser colocadas à prova. Mas, se for ouro, ele vai ser purificado. Cerca de 2000 anos atrás, nascia a igreja, combateram a igreja, tentaram acabar com a igreja, mas não conseguiram. A igreja continua existindo. Agora você precisa compreender quais são os tipos de igreja, quais são os modelos, qual a fé pregada em seus altares, suas doutrinas, seus ensinamentos. Muitos usam o nome de Deus em nossos dias para fazer dinheiro. Se tornaram grandes impérios, onde seus líderes são celebridades e usurparam o trono de Cristo. Quando se prega sucesso e enriquecimento rápido, o lugar fica famoso e ganha os holofotes. Todo mundo começa a falar daquele lugar. O que você quer de Deus, vem aqui porque você consegue. Venha como você está. Deus te aceita como você é. Ele te ama. Não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer. Muitas igrejas ensinam falsas doutrinas e desviam os pequeninos do caminho. Outras inventam embustes e enganos para enredar os incautos com crendices e superstições. Mas o povo gosta disso, daquilo que é místico. Me perdoa falar. É da vela ungida, do sal ungido, da rosa ungida. Amados, o poder está no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sangue que foi derramado e vertido por nós. Não precisamos de atalhos. Não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer. Hoje encontramos igrejas com práticas espíritas em seus púlpitos e rituais nada ortodoxos em seus altares, usando a Bíblia como livro de magia, mas sem o Espírito Santo, onde dizem que conversam com aqueles líderes que já morreram. Não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer. Muitos profetizam em nome de Deus e não passa de manifestação de um espírito adivinho, onde as pessoas se contentam de ouvir o que é óbvio e massageia o seu ego e não livra suas almas do inferno. Não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer. Hoje existem templos satânicos onde adoram abertamente a Lúcifer e ao diabo. Pela liberdade de culto existem de fato e de direito, com seus estatutos e regimento interno, reconhecidos e aceitos pelo governo. Não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer. Existem igrejas inclusivas, onde a mentira virou verdade, onde o relativo tomou lugar do absoluto, onde a interpretação da Bíblia Sagrada pode ser adaptada ou atualizada, de acordo com o perfil do consumidor. A Bíblia não ensina um evangelho inclusivo, mas fala de um evangelho exclusivo. Não se engane,
porque Deus não se deixa escarnecer. Existe uma unção maligna que quer desviar esta geração da verdade, onde igrejas e pastores de Deus são oprimidos e devorados pelos impérios das trevas. E pastor, como é que fica aquele versículo que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus? Hoje nós temos uma igreja que só tem nome de igreja, que não vive mais para Deus, e não prega mais o reino. O pecado deixou de ser pecado e passou a ser engano, passou a ser deslize. O pecado não constrange mais o pecador, é tudo normal, é tudo aceitável. Hoje se cumpre um protocolo, uma formalidade. Vou à igreja por ir, sem mudança e transformação, sem conversão e sem santidade. Nunca se teve uma igreja tão fria como em nossos dias, onde a maior parte daqueles que estão aqui, abertamente, dizem: estou com vontade de parar, estou com vontade de desistir, não aguento mais, estou desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. Orar e jejuar, para quê? Se Deus sempre faz aquilo que Ele quer. Assim não se combate mais o inferno, não se vence mais as trevas. Deus quer fazer, e vai fazer através de crentes santos e separados, para o grande avivamento que se aproxima. O diabo pode fazer o que quiser, mas ele não pode impedir o grande avivamento que se aproxima. E a questão é se eu e você, se nós, se esta geração vai fazer parte deste avivamento. Porque muitos ficarão de fora, porque não dá para ser igreja muitas vezes como nós nos comportamos, porque somos religiosos. Quantos já se perderam e quantos ainda vão se perder por falta de temor no coração? Se tem uma oração que nós precisamos fazer: Deus, coloca temor no meu coração, porque se nós tivermos temor, os nossos pés não vão mais escorregar, não vamos mais nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, não vamos mais tropeçar. Você que brinca com a sua salvação, que anda se contaminando pelo pecado, sem arrependimento. Quantos aqui nesta noite, se morrerem hoje, iriam para o inferno? E nós não gostamos de falar disso. Isso nos incomoda. Mas é para nos incomodar mesmo. Sabe quando foi que eu me converti de verdade? Quando eu tinha por volta dos meus 20, 21 anos de idade. Estava trabalhando como gerente na rádio local, AM de Bragança. Um pastor pegava um mapa do estado de São Paulo e todos os dias jogava na sua sala, orava, chorava, debruçado sobre este mapa, e colocava o dedo aonde é que Deus queria uma igreja. E o dedo dele sempre caía sobre a cidade de Bragança Paulista. O nome dele, Percival Nascimento, um dos homens de Deus mais sérios que eu já conheci na minha vida. O seu olhar era penetrante, existia uma unção sobre ele. Me lembro do seu perfume até hoje. Ele desce na rodoviária de Bragança e pergunta: Deus, vou para onde agora? Deus diz: vai para a rádio local. Na época não tinha FM, só tinha AM em Bragança. Vai para a rádio local. Aí ele chega lá na rádio e diz assim: Deus, e agora? Eu falo com quem? Ele diz: pede para falar com o gerente. E quem era o gerente? Era eu. A recepcionista me anunciou: tem um pastor aí de São Paulo que quer falar com o gerente. Eu disse: pede para ele entrar.
conversamos, ele disse que nunca tinha tido uma experiência em rádio, e que Deus disse para ele, para abrir uma igreja em Bragança. Eu disse que iria ajudá-lo, fizemos o contrato, e começamos a gravar os seus programas. Um dia, indo para o estúdio, que não era o estúdio da rádio, era um estúdio terceirizado, no meio do caminho, ele puxa a conversa comigo, e diz assim: você é crente desviado, não é? Eu, sem graça, disse: sou. Eu estava em pecado, eu estava num namoro sério. Ele disse: você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Deus tem um ministério para você, mas se você morrer hoje, você vai para o inferno. Eu dei aquele sorriso amarelo, engoli aquilo que ele me falou, e a partir desse dia não dormi mais em paz. Tudo que eu queria era abandonar o pecado, porque eu queria ir para o céu. Eu era um crente desviado, e a gente marcha a passos largos para o inferno. Aí eu pensei comigo, eu tenho contratos na emissora, com pastores da Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, Comunidade Nova Vida, e um monte de outras igrejas, e nunca ninguém se atreveu a falar comigo, dizendo: se você morresse hoje, você iria para o inferno. Estas palavras me salvaram, mas hoje nós não podemos mais falar isso com ninguém. Quem você pensa que é? Você pensa que é Deus? É você que vai decidir se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Mas guarda isso, Deus não se deixa escarnecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Estas palavras me salvaram. Pastor, precisava encontrar um prédio, tentei encontrar com ele, não consegui. Chegou uma hora que ele disse: está ficando pesado para mim, eu vou para São Paulo. E ele chega lá no seu ministério, ele disse: olha gente, fui para Bragança, fiz o que Deus mandou, mas não abrimos uma igreja lá. Ele foi criticado pelo seu ministério, ele foi cobrado pelo seu ministério, pelo tempo, pelos recursos, pelo dinheiro que foi gasto. Mas depois de muitos anos, eu encontro com um pastor no bairro Enedina Cortês, numa pequena igreja que nós tínhamos lá, e ele me disse: eu sou da igreja Casa da Bênção. Eu disse: você conhece o pastor Percival Nascimento? Ele disse: conheço. Então diga para ele que a igreja que ele veio abrir em Bragança Paulista nasceu, e não foi como ele pensou, foi através da minha pessoa. Aleluia! Quantos aqui não conseguem criar raízes fortes e profundas na sua igreja? Vivem mudando de ministério, colecionando feridas na alma. Quantos aqui continuam carnais em suas igrejas, onde qualquer coisa machuca e revolta? Hoje estão bem, amanhã ninguém sabe. Hoje amam sua igreja, seus pastores de liderança e irmãos, amanhã odeia, fala mal, prejudica. Uma igreja que não consegue contribuir com o avanço do reino, que não ama a obra de Deus, que não dizime nem oferta, não porque não pode, mas porque o espírito do anticristo que opera dentro das igrejas não deixa aquela pessoa dizimar e ofertar. O anticristo vai se manifestar, mas o espírito do anticristo ainda está agindo no meio das igrejas, age na sociedade, porque não quer que a igreja cresça e avance. Estão presos pela avareza e pela mesquinharia. Como consequência, não experimentam da liberação do que o céu tem para as suas vidas. Em Apocalipse, 7 igrejas da Ásia Menor desapareceram: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
E Jesus encerrava os seus relatos dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Hoje são ruínas, não existem mais. Quantas igrejas nasceram e morreram em Bragança Paulista? Abriram e fecharam. Quantos foram fortes no passado e hoje são fracas? Igrejas estão morrendo na América, na Europa, na Ásia, na África, fechando, virando museus, pubs, boates, casas noturnas. Aqui perto da nossa igreja tem um lugar que funcionava, uma igreja evangélica, fechou e abriu um templo de Satanás lá. Hoje a gente não pode nem falar mais o nome, porque se falar é processado. Eles podem atacar, eles podem dar paulada, eles podem dar pedrada, eles podem falar o que quiser, mas a gente não pode. E a gente respeita isso. Respeita a fé de cada pessoa. Cada um faz o que quiser, serve o Deus que quiser, mas depois vai haver uma prestação de contas. Quando você não ora, não jejua, não entrega o seu dízimo e oferta, não serve na sua igreja como um voluntário, como um obreiro, como um diácono, quando você não evangeliza, a igreja começa a morrer. E vamos falar de igreja começando pela sua casa. Estou encerrando. Onde está a sua família agora? Talvez você esteja aqui sozinho, sem a esposa, sem o marido, sem os filhos. Por que suas crianças não fazem parte do Ministério Kids? Por que seus filhos, adolescentes e jovens não fazem parte do ministério que é feito para eles, que tem a cara deles, que fala a linguagem deles? Quantas crianças, adolescentes e jovens temos na igreja? E eles representam o nosso amanhã. Você quer saber se uma igreja vai viver ou morrer? A igreja do Brasil está envelhecendo. Poucas crianças, poucos adolescentes, poucos jovens. Isto é um mau sinal. Se a igreja envelhecer, ela vai morrer. Precisa dos mais jovens. Por que essas mudanças são prejudiciais? Mudar daqui para lá, de lá para cá. Porque ela mata a fé. Os pais decidem mudar sem se importar com a opinião e com os sentimentos dos filhos, que muitas vezes têm vínculos tão fortes na igreja que faz parte. Falam muito mal das suas igrejas e liderança na frente dos filhos, e quando eles crescem, têm poder de decisão, não querem saber mais de Jesus. Quando sentamos com as nossas crianças, adolescentes e jovens, sabe o que eles dizem? Abra bem os seus ouvidos agora. Meus pais não são convertidos, eles são frequentadores da igreja. Falam mal de todo mundo. Não perdoam ninguém. São carnais. Eles brigam, xingam, falam palavrões, faz fofoca, não gosta de dar dinheiro na igreja, não gosta de receber ninguém em casa, não gosta de fazer visita, não pega na Bíblia a semana inteira, não ora, xinga de trazer a gente na igreja e de ter que vir buscar. Fala para a gente não virar fanático e nem rato de igreja. Meu pai bebe escondido, usa droga, vê o filme pornô, mexe com mulheres na rua. Minha mãe ainda fuma, escondido, quando vai tomar banho, no chuveiro.
bate na gente sem motivo e não gosta de música da igreja. Para encerrar, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de dupla personalidade, ou de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Vamos ficar de pé. Amados, eu não sei se você ficou mexido nesta noite, mas quero falar com você, pai. Você é o herói dos seus filhos. Você é o exemplo que eles vão seguir. Marido, você deve ser uma bênção na vida da sua esposa, olhando para ela como vaso mais frágil, e amando como Jesus amou a igreja. Pais, vocês devem olhar para os vossos filhos e entender que eles são herança do Senhor, e que foi Deus que os deu de presente para vocês. Eduque-os nos caminhos do Senhor, mas sirva de exemplo para eles, para que eles olhem para vocês e digam: eu moro numa casa onde Deus também mora. Eu moro numa casa onde meu pai respeita a minha mãe, onde a minha mãe cuida do meu pai, onde nós somos amados. Na nossa casa não tem xingamento, não tem palavrão, não tem briga, ninguém fica de mal um com o outro. Nós vivemos uma família dos padrões da Bíblia. E hoje, quando nós falamos isso, nós somos criticados, porque o modelo adotado em nossos dias é outro. Estamos distantes dentro da nossa própria casa. Um janta na sala, outro na escada, outro no quarto. A família não se junta mais à mesa. O celular tem roubado o pai dos filhos, a mãe dos filhos, os filhos dos pais. Hoje em dia, o diabo está trabalhando para trazer esfriamento em nossas vidas, em nossas relações, em nossas famílias. Deus precisa mudar isso. Eu quero que você saia daqui hoje amando ainda mais o seu filho, sem fazer cobrança. Ô menino, foi você que falou isso lá para o pastor? Ô menina, foi você que foi fofocar lá para o pastor? Preste atenção, estamos falando da salvação da sua casa. Pai, você como sacerdote do lar, vai responder pela salvação da sua família. Chega uma hora que nós temos que ter responsabilidade e entender o nosso papel, que não pode ser como uma pessoa qualquer que não teme a Deus e que vive de qualquer jeito. Eu gostaria que neste momento você curvasse a cabeça, fechasse os teus olhos e fizesse uma oração agora. Se você não quer perder sua família, se você não quer perder sua casa, se você não quer perder o seu lar, fala com Deus. Abre a tua boca, pede perdão ao Senhor. Diga: Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Deus, eu não quero ser esse poço de frieza, insensibilidade, indiferença. Deus, eu não quero sofrer de embotamento na minha vida. Eu quero transmitir, viver o teu amor. Eu quero ser tocado, Senhor. Hoje você ainda tem tua família. Quantos aqui não tem mais? Quantos aqui já se separaram? Já se divorciaram? O diabo conseguiu. Quantos aqui vivem uma vida infeliz, incompleta, vazia?
mas você está perseverando, e para você ainda tem cura, tem livramento, tem esperança. Se converta, pai, se converta, mãe, se converta, filhos, se converta, igreja, se converta, pastores, se converta, presbíteros, se converta, diáconos, se convertam, líderes, se convertam, irmãos, se convertam, irmãs. Oh, recalabashori kahalamanaha. Oh, rekei kalamana yasu, rekei kalamana shekei kanasoro lehamanasu. Oh, rekalabahashalamanasa. Oh, rekei kalabahasho. Oh, recalamanashalabaso, rekei kalamanasi. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. A nossa igreja começa em casa. Não deixaremos a nossa igreja morrer, Senhor. Oh, abençoe nossa igreja, abençoe nosso ministério, abençoe esta obra, em nome de Jesus.